Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra rapidinha. E hoje é um dia especial, dia de comemoração, mas Deus tem sempre algo para nos acrescentar. Deus tem algo para fazer nos nossos corações que vai ainda nos enriquecer muito mais. E eu queria falar para vocês hoje sobre a vida plena de Deus, porque é um tema muito propício para os nossos dias. Nunca, talvez na história da humanidade, tenha havido uma procura tão grande das pessoas por viver uma vida plena, por viver uma vida feliz, realizada. E isso, gente, é tão real que as pessoas hoje não estão medindo esforços, e quando eu falo medindo esforços, não no sentido positivo, mas o que tiver que acontecer, as pessoas que eu tiver que atropelar, as decisões que eu tiver que tomar, por mais terríveis que seja, desde que eu seja feliz, é assim que as pessoas estão pensando. A busca pela felicidade, a busca pela vida plena. Mas muitas pessoas, gente, principalmente as pessoas que ainda estão perdidas, as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus, não estão vivendo, obviamente, essa vida plena. Mas eu quero dizer para vocês que até mesmo dentro da igreja, tem muita gente que está vivendo uma vida rasa, quando Deus tem algo muito maior. Eu queria compartilhar com vocês um texto, que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos de 8 a 11. Confira sempre na sua Bíblia, João 10, de 8 a 11. E a palavra do Senhor diz o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse texto, gente, principalmente o versículo 10, que é o nosso versículo chave, as pessoas costumam confundir, e aí, até por conta de estar falando de uma coisa ruim, né? O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Então Jesus está falando do Satanás aqui. Jesus está falando do diabo. E se a gente fosse fazer uma ministração sobre vida plena e fôssemos usar a figura de Satanás para dizer como ele pode fazer com que a sua vida seja um horror, a gente teria muito material. Mas acontece que Jesus não está falando disso aqui. Por mais que lá em João 44, por exemplo, tá? A Bíblia fale o seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, nós fazemos essa associação, falando, não, Jesus está falando aqui de Satanás, do diabo. Mas quando você entende o contexto daquilo que Jesus está explicando, ele não está falando sobre o diabo diretamente. A gente entende que o diabo ele age na vida das pessoas, claro, para trazer esse tipo de situação. Mas aqui Jesus estava falando especificamente de um tipo de povo que estava tentando aliciar outras pessoas, tentando trazer outras pessoas, se descrevendo como sendo falsos cristos, falsos mestres, falsos messias. Gente, em toda a história da humanidade, sempre houve alguém que quis tirar proveito de alguma maneira, atraindo as pessoas pela fé. Verdade ou não? No tempo de Jesus era assim, e nos nossos dias, não se engane, é assim também. Então o que Jesus estava nos alertando é o seguinte: existe uma vida plena, mas você precisa saber onde você vai procurar, porque existem muitas pessoas que estão ministrando uma vida plena, entre aspas, para você, e na verdade isso não vem de Deus. Jesus conseguiu discernir esse nível de pessoas naquele tempo e existe no tempo de hoje também. E quando a gente fala sobre as promessas de Deus, nós temos esse entendimento de que essas promessas não podem voltar vazias, que o Senhor vai cumprir em algum momento. Amém? Agora, nós temos muitos homens que estão prometendo uma série de coisas, dizendo que você vai experimentar o melhor dessa terra, que você vai viver abundância, que você vai ter riquezas, que você vai ser vencedor em tudo, que você não vai passar por dificuldade. E aí, gente, a gente pode entrar no mérito, né, desse tipo de gente,
Não só esses coaches que a gente vê hoje, porque a internet deu voz para muitas pessoas. Então nós temos aí esses coaches que vêm trazer instruções. Alguns deles até efetivamente são pessoas que conseguem transmitir para nós entendimento, direção. Mas alguns que estão fantasiados ali, estão escondidos atrás de um evangelho, estão fazendo alguma coisa que é prometer para as pessoas algo que nem eles podem cumprir e nem mesmo Deus às vezes vai cumprir. Nós temos vídeos, livros que tratam de prosperidade, de todo tipo de problema. Era muito comum nos anos 90, não sei se foi o tempo que ficou mais em voga ou foi o tempo que eu tive mais acesso, entendimento, mas era aqueles famosos livros de autoajuda. O livro que alguém escreveu dizendo assim, olha, todo problema que você tem, a solução está dentro de você mesmo. Você vai encontrar a solução para o seu próprio problema. Então, nós começamos a viver numa cultura do tipo, eu sou o centro de tudo. E não se engane, existem ministérios onde o centro do ministério não é Jesus, o centro do ministério é o homem, porque é tudo voltado para o homem. Então, gente, existem essas promessas que são vazias e que são às vezes verdadeiras ciladas, e a gente tem que estar muito atento. Você precisa discernir onde você está buscando informações para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Agora, quando nós olhamos as promessas de vida plena que nós encontramos na palavra, essas sim, são aquelas que a gente tem que se agarrar. Amém? Entenda uma coisa, a Bíblia nunca perdeu a validade. Aliás, ela nunca esteve tão válida como nos dias do cumprimento dos sinais como nós vivemos. Jamobel falou muito bem, ao iniciar o culto, das coisas que nós estamos vendo, estamos discernindo como não é normal. Eu posso te falar uma coisa interessante? Aqueles que não frequentam a igreja, pessoas que nem o Espírito Santo não têm ainda, elas estão sentindo a diferença. Elas estão vendo que alguma coisa não vai bem no mundo. Agora, o que eu quero falar para você é que vida plena é algo que é possível, não importa qual seja o cenário que esteja à nossa volta. Não importa qual é o cenário da sua vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela não falha, você precisa confiar nessa palavra. Amém? Eu tenho tido o privilégio de ministrar vidas no curso de Vida Cristã. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim, para os dias de hoje: Carlos, mais do que você transmitir conhecimento da palavra, que é importante, não estou diminuindo, mas mais do que você transmitir o conhecimento da palavra, para que as pessoas saibam o que está escrito na Bíblia apenas, é você incendiar os corações, para que eles sejam desesperados por mim, pelo Senhor. Amém? Você tem que ser uma pessoa que tem um desejo de estar na presença de Deus. Deve ser foco do seu coração. O seu dia deve começar assim, ele deve terminar assim. Amém? Então, a gente às vezes imagina que essa questão de vida plena, eu não vou ter mais nenhum tipo de problema nessa terra. O Carlão está falando que vida plena significa alegria constante. Nada vai atribular os meus dias, nada vai acontecer de ruim para mim. E quando você vê lá em João 16:33, Jesus falando e trazendo uma mensagem para nós do tipo assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo passais por aflições. Então o próprio Senhor Jesus estava dizendo assim: queridos, o mundo é um mundo caído. E dentro desse mundo caído nós vamos passar por alguns reveses, algumas situações complicadas, algumas situações difíceis. Mas é possível ter vida plena a despeito das lutas que nós enfrentamos, porque a vida plena não está ligada com a constância da alegria e das vitórias nos nossos dias. Amém? Se eu perguntasse aqui para vocês, quem gostaria de viver vitória todos os dias, e tivesse alguém que não levantasse a mão, por isso eu nem vou fazer a pergunta, seria muito estranho. E se eu fizesse essa pergunta, gente, numa palestra com todo tipo de gente, de todo tipo de religião, e eu perguntasse para eles a mesma coisa, todos levantariam a mão. Porque no final das contas, gente, todo ser humano
está buscando preencher um vazio, está buscando preencher um interior. O problema é como nós estamos fazendo isso. Amém? Eu quero tratar rapidinho com vocês de 4 tópicos que falam sobre a questão da vida plena e como nós, de uma maneira prática, vamos viver isso. Então, revelação de Deus, da onde vem essa vida plena e como nós podemos viver isso. Se você quiser, hoje, quando você sair desse culto, você vai virar uma chave, e quando eu falo virar chave, não estou dando uma de coaching, tá? Estou falando literalmente assim, de você transformar a sua mente pela palavra de Deus, para que você comece a experimentar uma vida como que você nunca sonhou antes. Primeira coisa que eu preciso te falar é que a vida plena é o propósito da vinda de Jesus. Quando a gente fala do sacrifício de Cristo, da sua morte na cruz, todo mundo lembra de uma coisa em específico: a vida eterna. Carlão, Jesus morreu por mim na cruz, depois daqui eu tenho a vida eterna, eu vou para o reino da glória de Jesus, as ruas são de ouro, os mares são de cristais. Aí o cara já começa a tirar da palavra ali, tudo aquilo que Deus fez nesses lugares, né? Nessa dimensão do Espírito, e a pessoa fica focada nessa vida eterna. Agora pensa uma coisa, eu me converti, eu tinha 29 anos de idade, e Jesus sabia que pelo menos até os 52 eu estaria vivo, pois estou aqui com vocês, amém? Então me converti aos 29 e ainda tinha aí uns 20 anos pela frente. Você acha que a obra de Jesus era meramente para que eu entregasse minha vida, falou: você está salvo, filho, vai passar os próximos 20, 30, 50, não sei quantos anos ainda eu vou estar nessa terra, mas vai passar o restante dessas décadas que eu te dou de qualquer maneira, ruim, passando dificuldade, só problema. Gente, o pacote de Cristo na cruz foi completo. Eu vejo hoje crentes que estão assim: Senhor, volta logo, porque eu não vejo a hora de ir embora dessa terra. Eu entendo que quando nós temos relacionamento com Jesus, ficamos cada vez mais desejosos de estar com Ele. Paulo disse isso. Paulo teve uma experiência tão profunda com Jesus, que ele falou: eu prefiro morrer, eu não quero mais estar aqui. Amém? Morrer é lucro e viver é Cristo. Foi isso que ele disse. Só que tem muita gente dentro da igreja que está desesperado para ir embora daqui e tipo, não quer morrer também, quer o arrebatamento. Ó, Senhor, eu quero ir embora, mas não quero morrer. Eu quero que o Senhor venha me arrebatar e que seja logo amanhã, porque eu não aguento mais essa vida. Porque, gente, tem muita gente que tem experiência com Deus, mas está passando só perrengue, para trazer um português mais atualizado. Gente, Deus sonhou que você tivesse uma vida abundante aqui, até você encontrar com Ele. Amém? Eu não sei o que você imagina quando a gente fala de vida plena ou de plenitude, né? O que você imagina que é essa palavra? Eu sempre aconselho os meus alunos, falo para eles o seguinte: você tem que ter, se possível, 2 Bíblias, né? Uma linguagem atual, que ajuda a trazer para uma palavra mais contemporânea, e uma Almeida corrigida. Mas, na pior das hipóteses, não importa a Bíblia que você tenha um dicionário junto de você. Porque tem muitas Bíblias que tem aquele português mais tradicional nosso. Gente, a nossa língua é muito rica. A nossa língua é muito rica. A verdade, eu acho que a gente não fala 10% do que o português tem, com exceção do Lamartine, que deve usar uns 80%. Amém? Mas quando você vai pegar ali no dicionário a palavra plenitude, está escrito o seguinte: é o estado de alguma coisa que é inteira, completa, totalidade, integridade. Eu queria que você levantasse a sua mão sem medo, se você puder. E eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos de vocês se sentem completamente completos? Se é que eu posso usar essa palavra. Quantos de vocês se sentem na totalidade, aqui e agora? Levanta a sua mão. Então, gente, essa palavra é para nós. Sabe o que é mais lindo de Jesus? É que Ele está explicando para nós sobre plenitude. Ele não está só jogando palavras no ar. Se Ele está falando que plenitude é algo importante, de esse estado de inteiro, de integridade é importante, é porque nós precisamos viver. E talvez ainda não estamos vivendo.
Amém? Mas você quer viver a plenitude de Deus? Então levanta bem a sua mão aí para o alto. Eu quero a plenitude de Deus. Amém. Bom, quando a gente fala de plenitude, a gente pode falar sobre vários temas. Supondo que a gente tivesse uma audiência aqui bastante eclética. Alguns iam falar assim, plenitude, Carlão, para mim eu tenho uma conta bem gordinha no banco. Não é só uma conta azul, ela tem que estar muito azul. Quanto mais azul, melhor. Por quê? Porque, Carlão, pensa comigo. Dinheiro não traz felicidade, mas pode comprar. Tem gente que pensa assim. Então, eu tendo recursos financeiros, eu vou ter toda a plenitude de Deus na minha vida. Tudo que eu preciso é dinheiro. E aí tem gente que começa até a amaldiçoar, né? O dinheiro é maldição. Gente, o dinheiro é uma bênção. O problema não é o dinheiro, o problema é o nosso coração. Para outros, gente, o dinheiro já não é mais suficiente. Sabe, tem pessoas que chegam num tal nível de riquezas que dinheiro já não faz diferença, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele pode comprar o que ele quiser, e aí ele passa a querer poder. O próximo nível depois do dinheiro é o seguinte: como eu vou dominar? E ele não quer dominar coisas, ele quer dominar pessoas. Então, para algumas pessoas, plenitude é ter poder sobre outras pessoas, posição de status. Aí na igreja, olha, Deus me chamou, mas eu não quero ser diácono não, eu quero ser pastor, que eu quero estar lá na frente, eu quero pregar. Eu quero ser o líder do louvor, né, Jamobel? Posição de status. Gente, nenhuma dessas coisas é plenitude. E ainda para outros, gente, plenitude é diversão, bebidas, baladas. Por um tempo, quando me converti, eu ficava pensando assim: Senhor, por que eu fiz tanta coisa estranha no meu passado? E por que eu frequentei lugares que definitivamente eu não deveria estar lá? Mas quando nós falamos sobre plenitude, e eu olho essa questão de quanto eu estou me enchendo de diversão, de entretenimento, sabe? Eu estive nesse mundo, e eu provei desse mundo, e eu fui lá no submundo desse lugar. E o problema disso é que você sacia por algumas horas, e logo vem o vazio de novo, você precisa de novo, você precisa de novo, você precisa de novo. Eu passei uma época da minha vida, gente, que eu não sei como é que meus pais não ficaram desesperados, ou então eles não contaram para mim. Eu passei 30 dias, um mês inteiro, saindo todas as noites enchendo a cara. E dirigindo, detalhe. 30 dias seguidos. Sabe uma pessoa que está perdida? E num desses episódios, gente, eu acho até que foi no último dia, a coisa estava tão grave que eu fiquei possuído. E Deus permitiu que isso acontecesse para que fosse um sinal. Eu ia me converter alguns anos depois desse episódio, mas o Espírito Santo foi marcando a minha vida. Olha o que você está fazendo com você mesmo. Olha se isso aqui que você está buscando é plenitude mesmo. Agora, quando a gente olha para essas coisas, Carlão, você está falando de tudo que é errado, né? Então é fácil a gente discernir dentro da igreja que andando num caminho ruim, eu não vou alcançar a plenitude. Mas posso falar uma coisa para você? Nós estamos pegando até coisas lícitas que Deus fez e estamos focando nelas para trazer plenitude para nós. Eu gosto muito do Juliano Som porque ele é um profeta de Deus, além de um adorador, né Jamobel? E ele fala o seguinte: hoje existe um novo bezerro de ouro. O bezerro de ouro, gente, foi aquilo que substituíram a pessoa de Deus. Vamos adorar alguma coisa aqui que nos dá prazer, que a gente olha e vê que enche os nossos olhos, o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro dos nossos dias, gente, não se engane, é a bênção. Porque nós estamos buscando a bênção mais do que estamos buscando a Deus. E isso não vai fazer com que nós fiquemos inteiros. E, gente, isso não é algo pertinente somente aos nossos dias. Olha o que está escrito em Provérbios 21, versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O que a Bíblia está falando? O homem é homem desde a criação do universo. Na hora que Deus colocou o homem na terra e o homem pecou,
Desde aquele tempo, não importa quanta cultura fosse diferente, não importa quanta tecnologia fosse arcaica, gente, o coração do homem é o mesmo. E desde aquele tempo já se discernia o homem buscando fontes, buscando em algumas coisas a fonte da sua alegria. Sabe, tem gente que se alegra somente com as realizações. No dia que dá tudo certo, eu fiz um projeto e esse projeto vingou e foi sensacional. Hoje eu estou me sentindo pleno. Mas amanhã ele começa um novo projeto, esse projeto não vai para frente, eu não tenho mais plenitude. Em Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 a 11, o rei Salomão testemunhou o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrava por todo o meu trabalho. Essa foi a minha recompensa. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Gente, eu vejo um cara que começou muito bem e terminou muito mal. Uma vez o Lamartine, de púlpito, comentando sobre a vida de Salomão, ele falou assim: olha, eu não tenho certeza, irmãos, se Salomão se salvou no final, porque a coisa foi muito feia. Agora o que acontece? Ele testemunhou essa condição de ter toda a riqueza disponível, imagine, claro, no seu tempo, de modo que ele descreveu: olha, tudo que o meu coração quis, eu dei para ele. Eu sei que você sentado aqui hoje pode pensar assim: mas o meu coração tem alguns desejos importantes, eu quero alimentar pessoas que estão passando dificuldade com cestas básicas, eu tenho tanta coisa que eu podia fazer com recursos, não é verdade? E a gente fica imaginando que é só isso que preenche o nosso coração, e a gente vê um cara que teve acesso a tudo isso, e além das coisas boas que ele fez, ele também proveu o seu coração de tudo que não prestava, gente. No final ele fala: isso tudo é vaidade. Por que ele chegou a essa conclusão, gente? Porque ele pôde experimentar de tudo que tem, e muita coisa ruim, e dessas coisas nada acrescentou no seu coração. E aí todo esse bolo virou vaidade. Ele teve tudo que ele quis, e no final ele entendeu que nada disso era realmente o que preenchia o seu coração, era o que era suficiência para ele. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: você quer conhecer alguém? Dá dinheiro e poder, aí você vai saber qual é o coração daquela pessoa. Amém? Essas coisas, gente, a Bíblia relata para nós, não vão enriquecer o nosso interior, não vão trazer plenitude. Mas ter esses recursos é bênção? Se você colocar nas mãos do Senhor, é bênção. Se você aplicar isso para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, é bênção. Então Jesus veio trazer a plenitude para nós, gente, porque não havia nada na terra que pudesse nos encher. E outra coisa importante, nós não sabíamos aonde buscar, não sabíamos aonde encontrar. Amém? Estávamos procurando no lugar errado. A plenitude de Deus, gente, ela é tudo aquilo que emana da vida de Cristo. Então não tem como nós caminharmos em plenitude se nós não tivermos a vida de Cristo em nós. E é tudo aquilo que nós precisamos para viver bem, para nós sermos felizes na nossa família, sermos realizados no nosso trabalho, bem-sucedidos profissionalmente, sermos abençoadores. Nós precisamos dessa vida plena que vem de Cristo. Amém? Mas volto a falar, não procure a vida plena. Essa é a equação ao inverso daquilo que Deus propôs para nós. Nós devemos buscar a Deus para que nós possamos viver isso. Em João 4, 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você lê esse texto, Jesus está falando aqui de algum pecado? Lembrando aquele momento com a mulher samaritana, que ele pede água para ela. Então ele está falando de beber água. Você tirar água do poço e beber, isso é pecado, gente? Água é alguma coisa necessária para nós? É muito louco isso, né?
Você imaginar que você, que é um corpo físico, você toca, você não consegue atravessar a sua pele, né, os seus músculos. E nós somos 65% ou 70%. Somos água, gente. A maioria da nossa existência é água. Então nós estamos falando daqui de necessidade básica. Talvez quando Jesus estava falando com a samaritana naquele tempo, ela não tinha a ciência e o entendimento que o nosso corpo era formado por tanto percentual de água. Então o que Jesus estava falando é o seguinte: o que é lícito, ainda assim, se você se fartar do que é lícito, gente, eu não estou falando do que é pecado, isso não vai saciar você. Deus teve o cuidado de falar: eu tenho bênçãos para você, mas não fique achando que a bênção vai saciar o seu interior. Não é isso que vai saciar você. Não é isso que vai te dar a vida plena. Amém? Depois nós precisamos descobrir que a vida plena só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Ou seja, ela não vem de nós. Lá em João 7, 38 e 39 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Quem crer em mim, fluirão rios de água viva. Eu imagino muitas vezes que quando a gente se apresenta diante de Deus com alguma necessidade, a gente pede para Ele suprir isso de uma maneira abundante. Ninguém aqui pede para Deus: estou precisando de R$10, Senhor, me dá 5, já está bom. Imagino que vocês não orem assim. Não estou falando especificamente de recursos financeiros. Mas quando você ora a Deus, você sabe que Ele pode te dar algo muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Agora, aqui está falando o seguinte, que algumas pessoas pedem esses recursos e elas são como represas. Elas recebem o recurso de Deus e elas seguram. E eu vejo Jesus falando o seguinte: fluir rios de água viva do seu interior. Vai fluir. Se vai fluir, gente, não está represado. Sabe o que acontece com a água parada? Apodrece. Água parada apodrece. Tem muito crente que é uma lagoa. É água parada, tá? Você olha para ele, você vê que tem água lá, tem, mas tá podre, o negócio tá meio feio. Deus não nos criou para nós sermos uma cisterna, uma represa. Ele nos criou para sermos um rio. Porque aquilo que Deus acrescenta em você, flui, extravasa. Imagine que você fosse um vaso e isso começa a extravasar para fora de você. O que vai acontecer quando isso sai de dentro de você? Vai tocar em quem está do seu lado, gente. O que Deus criou não é para nós guardarmos para nós, é para nós compartilharmos com as pessoas à nossa volta. Essa água viva tem que tocar no meu próximo. O seu próximo não é o seu irmão aqui na igreja. Ele também é, mas não é só ele. Como nós vamos impactar um mundo caído como esse, gente, que busca guerra para conquistar coisas, se nós não tocarmos nessas pessoas através do testemunho daquilo que Deus está nos enchendo? Nós estamos extravasando pouco, sabia? Nós estamos extravasando pouco, é por isso que as pessoas estão sedentas, estão buscando em outras fontes, quando elas poderiam olhar para nós e falar: pera um pouquinho, eu quero essa fonte que você tem. Amém. É feliz demais, gente, nós extravasarmos isso para as pessoas à nossa volta. E as pessoas olharem para nós e falar assim: o que tem de diferente em você? E você poder falar: o que tem de diferente em mim é o Espírito Santo, porque eu sou igual a você. Aliás, a gente estava na última célula falando de alguns pecados do passado. E gente, eu estava achando que eu tinha feito umas coisas terríveis. Aí eu escutei os testemunhos, não vou expor os meus irmãos ao vitupério. Eu falei: olha Jesus, até que eu não estava tão ruim assim não, hein? A gente estava pior que eu. A gente pode extravasar tanto coisa ruim, como a gente deve extravasar as coisas boas que Deus coloca dentro de nós. Então a gente precisa ser uma corrente de água, e uma água viva, gente. Essa palavra viva no original, que é zal, é literalmente passar a vida, ou seja, tem uma existência própria. É o próprio Espírito agindo dentro de nós. Amém.
Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Uma das coisas que eu começo o meu dia, quando eu vou entrar no meu momento de oração, eu falo: Espírito Santo, vem lavar o meu interior, me purifica na tua presença, para que eu possa ser instrumento do Senhor hoje, no meu trabalho e aonde o Senhor me levar. Não apenas no curso, não apenas na igreja, não apenas na minha casa, mas aonde o Senhor me levar. Quando eu estou treinando, gente, eu aproveito que as pessoas enxergam em mim o potencial, porque eu vou lá e boto carga e faço os exercícios, e tem muita gente que fica impactada com isso. E isso é uma bênção, porque abre porta. Opa, peraí, chega aí, deixa eu te contar um pouquinho. Amém? Então talvez Deus esteja usando na sua vida alguma outra coisa que você possa atrair pessoas, para que esse rio possa fluir através da sua vida. Amém? E isso só pode acontecer, claro, gente, quando nós cremos em Cristo Jesus, né? Efésios 2, versículos 1 e 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos próprios delitos, pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nós mesmos. Por isso que quando nós fizemos aquela oração e entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, entendemos que nós éramos pecadores. Através daquele momento o Espírito Santo agiu dentro de nós e renovou o nosso espírito instantaneamente. O canal de comunicação com Deus estava liberado para começar uma obra de restauração, mas também uma obra de fluir o Espírito, fluir esses rios de água viva. Amém? Então, gente, é possível ter vida plena sem Deus? Não. E outra coisa que é importante, gente, é a tal da sensação do bem-estar. Nós associamos essa questão do bem-estar com a vida plena, não é? Aquela sensação de estar tudo bem, está tudo gostoso, eu estou nas nuvens hoje. Não sei se vocês têm essa sensação às vezes. Agora eu quero te dizer que o problema dessa sensação de bem-estar é que ela é perigosa. E eu vou explicar para vocês. Dentre um monte de coisas que a gente pode fazer para buscar bem-estar, eu vou dar um exemplo só, que não é pecado, só para você entender, mas tem pessoas hoje que estão dentro dessa vibe. E aí eu fui pesquisar o tal do overtraining. Vocês já ouviram falar? Overtraining é o exercício excessivo. E são pessoas que, talvez você esteja pensando assim: Carlão, que hoje como a imagem vale tudo, então eu vou postar minha foto no Instagram lá treinando na academia, com meu abdômen tanquinho, né? Ou então as mulheres agachando com aqueles 400 quilos de peso. Nunca vi colocar tanto peso para fazer um agachamento. Gente... E aí você vai tentar entender, não, eles estão pensando na imagem deles, mas não é só isso. Não sei se você sabia que quanto mais você treina, e o Salva pode depois nos dar um pouquinho desse entendimento, quanto mais você treina e você estressa o seu corpo, porque, cara, esse povo está levando ao limite do limite, até além do limite, porque são pessoas que estão viciadas em endorfinas, estão viciadas em encefalinas, drogas neurotransmissoras que o nosso organismo libera, por conta desse excesso. E gente, é muito real, eu vou falar isso por minha experiência. Às vezes quando eu fico 3, 4, 5 dias sem treinar, eu começo a sentir um desejo, eu preciso voltar para a academia. Não é brincadeira isso. Agora tem pessoas que estão buscando o bem-estar nisso. Eu vou treinar até me arrebentar, porque eu saio de lá, eu sinto uma coisa boa. É todo um contexto, não é apenas a imagem que você transmite, sabe? Eu estou perdendo peso, estou ficando definido, estou ficando com a imagem que o mundo fala que é legal. Mas também essa parte hormonal interior nossa. Tem pessoas, gente, que são viciadas em adrenalina, porque isso causa bem-estar. E gente, eu não estou falando de nada que seja pecaminoso. Aliás, muito pelo contrário. Depois que o Luciano Subirá passou a fazer uma readequação, né, no seu corpo físico, ou seja, colocá-lo dentro dos parâmetros de Deus, não deixar as coisas de qualquer jeito, né, cuidar do corpo. Então ele tem ministrado até para falar sobre isso, que é um tema, gente, que eu nunca tinha ouvido falar na igreja. Porque
há um cuidado nosso em não colocar esse tema como algo, você precisa cuidar do seu corpo, você vai treinar, tem que ficar magrinho, aí você começa já a gerar uma série de imagens na sua cabeça. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que cuidar do seu corpo porque ele é o templo do Espírito. É com ele que você prega a palavra, é com ele que você testemunha Jesus, é com ele que você adora a Deus. Ninguém adora a Deus sem ter uma mão, um pé, uma cabeça, uma boca. Você precisa. Na glória, Deus vai te dar outro, tá? Isso é uma boa notícia. Mas até lá, você precisa cuidar. Mas o excesso, gente, é o problema. Amém? Então, da mesma maneira, tem pessoas procurando bem-estar em outras coisas que são lícitas até, mas não vão trazer a plenitude. Entenda uma coisa, plenitude produz bem-estar, mas nem tudo que produz bem-estar é plenitude. Amém? Então somente o Espírito Santo pode produzir plenitude nas nossas vidas. Vamos falar agora sobre a vida plena tem um suprimento para as nossas necessidades importantes. E aí, se eu fosse perguntar para vocês assim, quais são as suas necessidades importantes? Eu fiz essa pergunta na célula, gente, porque é um grupo menor e é uma outra situação, para escutar o que as pessoas têm para falar. Graças a Deus, o nosso grupo é um grupo bem crente. Então eles se fixaram assim, não, Carlão, plenitude para mim, né, o que é coisa importante para mim é ter paz. Aliás, duas pessoas falaram de cara assim, eu preciso de paz. Sem paz, eu não consigo viver. Para outros falando foi assim, não, é saúde, Carlão. É muito importante ter saúde, senão como é que você faz para viver sem saúde? Você pode viver com recursos escassos, mas você não pode viver sem saúde. Porque você tem recursos escassos, você pode trabalhar e ganhar. Mas se você não tem saúde, você não consegue nem trabalhar. E aí cada um foi colocando aquilo que achava que era importante. Eu sei que é uma pergunta complexa. Mas entre todas as coisas da nossa lista de importância, tem sempre uma que é a prioridade. Qual é a prioridade que você imagina como sendo a coisa mais importante na sua vida? A minha prioridade, Carlão, é o meu marido me tratar bem. A minha prioridade é a minha esposa fazer aquele almocinho gostoso. Você vê como as pessoas às vezes têm umas prioridades bem loucas, né? Lá em Salmos, capítulo 1, diz o seguinte, de versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a sua prioridade? Jesus. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida. Se o primeiro lugar da sua vida for o seu cônjuge, você está perdido. Se o primeiro lugar da sua vida for o seu dinheiro, você está perdido. Se for a sua posição, o seu trabalho, sua carreira, você está perdido. E olha que eu falei de coisas aqui que são bênção, né? Ter um cônjuge não é uma bênção, Jamal Bel? Sensacional, né? Aliás, glória a Deus que o Senhor fez uma mulher linda para me dar. E os casados eu sei que tem essa mesma expectativa. E para os solteiros, aguardem aquilo que o Senhor tem para vocês, não é? E gente, quando a gente fala de promessas de Deus, talvez uma das coisas que mais se aproxime para nós é o casamento, é o matrimônio. Porque é o lugar onde nós, por livre e espontânea vontade, nos comprometemos fazendo promessas e juras, não é verdade, para o nosso cônjuge? E gente, nem sempre é fácil ficar nessas promessas, não é? Eu fiz essa pergunta na célula, os casais ficaram todos assim, ouriçados. Todo mundo passa por momentos complexos no casamento. Faz parte do processo de amadurecimento e crescimento. Amém? Então, nós precisamos dar para Deus o lugar que é devido a Ele. Primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele vai suprir as nossas necessidades. Sabe, gente, eu sei que você deve imaginar as coisas que são importantes para você, e nós, muitas vezes, não conseguimos sondar o nosso próprio coração. E a gente não sabe o que está dentro dele. A gente só vai descobrir o que está no nosso coração quando acontece uma situação adversa e de repente sai uma coisa estranha dentro de você. Você tem uma reação fora do normal, numa situação que você não está acostumado a experimentar, e você descobre o que tem dentro do seu coração. Porque nós mesmos não sabemos. Mas Deus sabe. Então aquilo que você acha que é importante para a sua vida, peça para Deus acrescentar. Amém? É Ele quem vai suprir essa demanda no seu interior.
Então Deus sabe exatamente o que você precisa, muito melhor do que você mesmo. Salmos 69, 32 e 33 diz assim: vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Quando você passa por uma situação de vazio no seu interior, qual é a primeira coisa que você faz? Essa é a resposta que você tem que pensar agora. Estou passando por uma situação complexa, qual é a primeira atitude que eu tomo? Vou resolver. A maioria de nós, gente, quando enfrentamos alguma situação que vem contra nós nos baseamos na nossa cabeça e na nossa força para resolver. Porque muitas vezes eu sei o que fazer, e eu vou lá na frente e faço e acabou. Mas a Bíblia fala que o Senhor responde ao necessitado. Toda vez que você passar por uma situação adversa, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Senhor, o que eu devo fazer aqui? Tipo, eu sei o que eu devo fazer, mas não sei se é o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Nós precisamos nos submeter mais ao Senhor. Gente, a maioria, posso falar uma coisa honesta com vocês? A maioria dos perrengues que a gente vive são frutos das nossas próprias más decisões. Aí o sujeito está vindo na igreja, ele está sonhando em casar, e ele está pedindo a Deus lá, aquela esposa maravilhosa, a bênção de Deus, e aí ele conhece a menina dentro da igreja. E aí começam a se relacionar e falam, é ela que vai suprir as minhas necessidades. E casa, gente, e passa um inferno dentro de casa. Toma decisão sem consultar a Deus, toma decisão baseada nas razões erradas, baseados mais em emoções, ou talvez outras coisas. Só que, gente, casamento é assim, uma aliança, é para sempre. É até que Deus leve um dos dois ou leve os dois. Foi isso que Deus fez no casamento. Mas você toma uma decisão errada baseada num sentimento, e é 5 minutos de decisão que você toma, o resto da sua vida de problemas para você resolver. Você está entendendo? Como muitas das coisas que nós passamos são frutos das nossas próprias decisões erradas. Amém? Então, se nós procurarmos como foco satisfazer as nossas necessidades, pode ser até que eu consiga, mas elas não vão ser perenes. E para a gente fechar, gente, vida plena é paz que tranquiliza o coração. Eu peguei um estudo que já está um pouco ultrapassado, mas eram os dados que eu tinha. Esse estudo é de talvez uns 3 ou 4 anos atrás. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que o transtorno da ansiedade, que é uma das doenças mais comentadas hoje, ela já atinge cerca de 1/3 de toda a Terra. Ou seja, 33% da população da Terra sofre de algum nível de transtorno de ansiedade. Sendo que no Brasil chega por volta dos 10%. Gente, isso é uma doença, transtorno da ansiedade. Como se manifesta isso na nossa vida? Falta de ar, tensão muscular, desarranjos intestinais, palpitação no coração, dor e aperto no peito, problemas mentais, de memória, nervosismo, inquietação, medo, apreensão, maus pressentimentos, falta de controle nos pensamentos. Não sei se você já passou por uma situação assim. Gente, não tem nada mais terrível do que você estar debaixo de um momento de ansiedade. A ansiedade nos faz fazer coisas altamente complexas. Uma das coisas mais comuns para as pessoas ansiosas é descontar isso aonde? Na comida. Mas antes fosse, não, eu vou comer um frango grelhado com vagem, uma cenourinha cozida. Se fosse assim era bom. Comi 6 pratos de frango grelhado com vagem. Ok, por 6 pratos ainda. O problema não é esse. O problema é que a ansiedade nos leva normalmente a primeiro buscar os docinhos. Ai, Jesus, docinhos. Doce é de Deus, mas ao mesmo tempo, gente, é só a graça, E eu tô lembrando do Lamartine comentando num culto que teve recentemente lá na igreja, ele falando sobre o tal do submarino. Eu não sei se vocês assistiram esse culto, ele estava comentando que ele pegava
2 bananas, colocava num pote assim, né? E aí ele cobria de doce de leite condensado, até as bananas sumirem. Tipo, era leite condensado com banana, não banana com leite condensado. E, gente, cada um tem uma história aí para falar de quando está ansioso, no que desconta. Porque a ansiedade gera em nós uma necessidade de preenchimento rápido. E quando você precisa de um preenchimento rápido, gente, aí há risco da gente escolher mal e trazer alguma coisa que traga prejuízo para as nossas vidas. Amém? Então, a vida plena, ela produz para nós paz interior. O mundo está sofrendo o que a gente tem visto por uma razão óbvia: distância de Deus. Não tem se relacionado com Deus. E é a presença de Deus que vai produzir em nós essa paz. Lá em João 14, 27 diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando a gente pensa em paz, gente, a gente está pensando em ausência de guerra. Quando a gente pensa em paz, é a ausência de conflito. Você já parou para pensar se a sua vida é um lugar que não tem conflitos, que não tem guerras? Você tem um dia de paz completo na sua vida? Sem guerra nenhuma? Sim ou não? Levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Só para saber se vocês estão aí. Não sei se você sabia, mas nós temos uma guerra de dia e de noite contra entidades espirituais. Nossa batalha não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, seres nas regiões celestes. Essa batalha, gente, ela não tem descanso, porque demônio não dorme. Demônio não tira férias. Entende? Nós temos uma batalha todo dia para vencer a carne. Nós temos uma batalha todo dia para vencer as tentações e o pecado. Nós estamos em guerra, irmãos. Carlão, como é que você está falando de paz se a gente está em guerra todo dia? Bom, eu imagino que você esteja em guerra. Se você falar assim: Carlão, eu não tenho guerra nenhuma, eu tô suave na nave. Então, fica atento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do parâmetro aí. Nós vivemos uma constante guerra. Como que então Jesus fala lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou? Que paz é essa que Jesus estava falando se a gente está em guerra todos os dias, gente? Essa é a paz que excede todo entendimento de quem está na plenitude de Deus. A paz não está ligada ao estar no lugar que esteja tudo tranquilo, que esteja dando tudo certo. A paz está ligada com a presença do Espírito Santo falando para mim: não olha para as circunstâncias, não olha para as circunstâncias, não olha para essa tempestade, não olha para esse terremoto, os pés podem estar falhando, mas eu, o Senhor, estou contigo. Eu, o Senhor, te sustento. Amém. Por que que nós que estamos dentro da igreja, gente, por que que nós que estamos buscando o Senhor, ou pelo menos deveríamos estar buscando o Senhor, não estamos vivendo plenitude nas nossas vidas? Isaías 26, 3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Será que nós temos confiado no Senhor? Será que nós temos deixado as coisas nas mãos de Deus? Ou será que nós temos tentado resolver do nosso jeito? Há muitas promessas na Bíblia que falam sobre a paz, a plenitude de Deus. Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas nos momentos que nós passamos, às vezes, de tensão, a gente vai buscar alívio em outras coisas. Imagine que Deus é uma fonte inesgotável. Ela pode saciar você em tudo que você precisa e muito mais. Gente, nós estamos arranhando a superfície. E Jesus está falando assim: eu quero que vocês venham mais profundo. Eu quero que vocês venham mais profundo. Vocês querem ficar com as migalhas, gente? Vocês querem migalha? Migalha tá bom para vocês? Não tá bom. Se coloque na posição de você ser um anfitrião.
Jamobel, por exemplo, vai fazer um churrasco na sua casa. E ele convida vocês para esse churrasco, que ele prepara ali as melhores carnes, a melhor seleção de carnes. E o Renato estará na churrasqueira, porque o pastor Renato é um excelente churrasqueiro. Então imagina todo o preparo, com toda aquela, sabe, abastança, aquela farofa crocante. Eu sei que está chegando a hora do almoço, eu tô instigando você, né? Aquela vinagrete sensacional. E aí você chega lá no churrasco do Jamobel, e aí tem uns farelos de pão, porque ele cortou ali o pãozinho bonitinho para colocar, sabe, as linguiçinhas calabresa, preparado com vinagrete assim. E aí você começa a comer aquelas migalhinhas de pão. E você fica comendo só as migalhinhas de pão, o churrasco inteiro. Como você acha que o Jamobel vai se sentir, olhando para você, olhando para as coisas que ele preparou? Ele olha para você e fala, não estou entendendo. Aqui tem picanha, aqui tem bife ancho, aqui tem orro de bife, e aí por aí vai. Você está comendo migalha. Eu sei, a migalha faz parte, caiu do pão que eu comprei para fazer o sanduíche para você. Mas por que você está comendo a migalha? Entende Deus olhando para nós, falando assim, se eu dei para vocês uma plenitude intensa, por que vocês estão vivendo de migalhas? Tudo que foi preparado para nós, gente, foi preparado com muito amor. Eu tenho certeza que o Jamobel, se tivesse uma situação hipotética dessa, ele ia ficar chateado. Ele ia falar assim, poxa, te convidei para comer um churrasco. Assim. Não está bom? O que começa a vir na sua cabeça? Não está bom então o que eu preparei. Você imaginou Deus pensando assim? Acho que não está bom o sacrifício que eu fiz na cruz para eles. Não deve ser suficiente. O Senhor Deus está nos levando hoje a refletir um pouco mais sobre a questão da vida plena. Porque eu sei que você quer ter uma vida plena. Eu sei que você quer viver essa alegria de Deus no seu coração constantemente. Mas pare de comer migalhas. Pare de buscar nos lugares onde você não vai encontrar. Pare de buscar na bênção, inclusive. A bênção, gente, é um galardão, é um presente de Deus. Mas é melhor estar com aquele que presenteia do que só com o presente. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você ficasse de pé, para a gente terminar esse momento, buscando a presença de Deus e podendo quebrantar o nosso coração mesmo, sabe? A obra que Jesus fez por você, era para que você tivesse uma alegria constante de saber que você pertence a Ele. Eu não sei se você enche a boca para falar, mas deveria, para falar assim, Jesus, o Senhor é o meu dono, eu tenho um dono, não é nada desse mundo, o meu dono é o Senhor. Sabe que Ele não é apenas dono, Ele é seu amigo. Ele te ama. Ele quer que você viva o melhor. Amém? Eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa por comer as migalhas, por ficar na superfície, quando o que o Senhor conquistou para mim é muito mais profundo. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que eu busco as minhas próprias respostas, toda vez que eu busco encher o meu interior com aquilo que não é o Senhor. Me perdoa, Senhor, por amar a Tua bênção, às vezes mais do que o Senhor. Mas eu quero nessa manhã prostrar o meu coração e me arrepender. Eu quero experimentar desse manjar que existe na Tua presença. Eu quero experimentar desse deleite que existe na Tua presença. Por isso eu te peço, me ajuda, me dá forças, me dá entendimento, me dá humildade, Senhor, para poder colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as minhas decisões, em todas as minhas emoções, em todos os meus sentimentos,
de modo que o Senhor seja o primeiro em tudo e eu possa glorificar o Teu nome através da minha vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero Te agradecer por cada um que está nessa manhã aqui, por cada um que nos assiste pela internet. Vida plena é um desejo que todos nós temos. Eu sei que deve ter pessoas, Pai, que estão desesperadas por viver uma alegria no coração que talvez não sintam há muito, mas muito tempo. E, Senhor, deve ser muito triste viver assim, com esse vazio, tentando suprir, e nada supre. Eu não consigo suprir nas minhas amizades, eu não consigo suprir, Senhor, nas conquistas que eu tenho, nas coisas que eu compro. Eu não consigo suprir, Senhor, nos prazeres que eu tenho. Não consigo suprir. Uma voz que ecoa, e ecoa porque é um lugar vazio, então faz muito eco. Uma voz, me ajuda, aonde está? Aonde está o suprimento que me faz pleno? Meu Deus, quando o Senhor está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento, a quem o busca, o Senhor está disponível. Não importam as circunstâncias, não importa a classe social, não importa a localização geográfica, não importa o nível cultural, não importa as histórias do passado, não importa os pecados, as coisas que foram cometidas erradas, não importa os desastres que nós tenhamos causado, nada importa, nada importa. A única coisa que importa é que o Senhor está disponível para todo aquele que quiser beber da tua água, todo aquele que quiser experimentar de ser não uma cisterna que retém, mas um rio que flui e gera vida em nós, gera vida à nossa volta. Senhor Deus, eu oro por cada um, para que possa sentir a plenitude do Senhor, para que cada um saindo daqui deste lugar, Senhor, tome uma decisão de colocar o Senhor em definitivo no lugar mais alto das suas vidas. E permitir que o Senhor guie os seus passos. Permitir que o Senhor realize coisas, propósitos na vida de cada um aqui. Porque melhor coisa, Senhor, são os teus planos do que os nossos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém se sinta pequeno, incapaz, ou até imerecedor, Senhor, porque não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, nós nem estaríamos aqui. Nenhum de nós é merecedor, Senhor, mas é pelo teu profundo amor, o teu amor que traz paz no meu coração, o teu amor que me sustenta nos dias que dá tudo errado. E a gente deseja tanto uma vida plena, e às vezes a gente passa por dias onde tudo dá tão errado, Senhor. Mas eu confio que na tua presença, até mesmo aquilo que está errado, Senhor, vai ser transformado, vai ser consertado. Meu Deus, vem nos encher da tua plenitude, que nós sejamos a igreja que é plena do teu Espírito. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que as consolações do teu Espírito, a tua presença constante em cada um de nós, Senhor, nos ajude, nos guie, nos fortaleça, até a consumação dos séculos, quando estaremos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, feliz aniversário pelos 4 anos da igreja. Deus abençoe. E louvado seja o Senhor. Um lindo domingo, uma linda semana para vocês.